Fala pessoal, hoje eu vou contar para vocês a inacreditável história de Richard Jewell. Nascido no ano de 1962 em Danville, na Virgínia, Richard tinha apenas 4 anos de idade quando sua mãe se casou com John Jewell. John criou a Richard como um filho e deu inclusive seu sobrenome a ele. Richard Jewell queria muito ser policial desde pequeno. Bom, algum tempo depois, no ano de 1986, trabalhando como zelador numa agência de administração de pequenas empresas, Richard fez amizade com o advogado Watson Bryant e ele gostava muito do fato que Watson sempre o tratava com muito respeito, ao contrário de outros que zombavam dele porque ele estava acima do peso. Mas logo, Richard Jewell deixou esse emprego de lado para seguir o sonho dele de se tornar um policial. Ele trabalhou como carcereiro e segurança e ele sentia que havia encontrado a sua verdadeira vocação. Só que tem apenas um detalhezinho a respeito do Richard. Ele era muito ferro e fogo em tudo que fazia e era também um amante das leis e por isso muitas vezes ele usava de autoridade excessiva para fazer a lei ser cumprida. Ele fez prisões desnecessárias quando era carcereiro. Os alunos da faculdade em que ele foi segurança fizeram diversas queixas sobre a forma como ele procedia. Ele excedia tanto que certa vez ele chegou a empurrar um aluno porque o mesmo havia descumprido uma regra. E isso fez com que o reitor o demitisse. E o Richard alegou que estava apenas cumprindo as ordens do reitor. Ele não parava nesses empregos porque ele queria que todo mundo andasse na linha. E para que isso acontecesse, não importava o método que ele iria usar. Logo após ser demitido da faculdade, ele conseguiu um outro emprego como segurança no Centennial Park, pois haveria ali as Olimpíadas de Verão, e ele ficou responsável então pela segurança da torre de som e luz. No dia 26 de julho de 1996, Richard Jewell não acordou muito bem. Ele estava com dor de barriga, cólica intestinal e mesmo assim ele foi trabalhar. Ele era muito disciplinado, jamais ficaria em casa. Saindo de casa por volta das 4h45 da tarde, ele levou em torno de 45 minutos para chegar até o local de trabalho, onde ele trabalhava 12 horas por noite. Por não estar muito bem naquela noite, ele precisou diversas vezes ir ao banheiro. E numa dessas voltas dele do banheiro, ele notou que um grupo de jovens estavam atrapalhando o evento. Na área dele, gente, não dá, né? Ele não ia deixar passar isso mesmo. Então, ele decide falar com esses jovens que estavam ali quebrando garrafas, atrapalhando a filmagem do evento. E ao falar com esses jovens, eles não deram a mínima importância para o que Jewell falava. Então, ele decidiu chamar um policial para resolver a situação. E quando ele estava indo falar com o policial, ele viu uma mochila muito misteriosa embaixo de um banco. E ele achou meio suspeito uma mochila abandonada ali. E como ele era muito cismado, ele mostrou a mochila para o policial Tom Davis, que era da GBI, e insistiu para que ele ligasse para uma espécie de esquadrão antibombas, para ver se tinha realmente algo suspeito ou não. Ele falou que preferia passar vergonha por não ter nada dentro da bolsa do que ser algo perigoso e eles não chamarem ajuda. O Tom então liga e quando o esquadrão antibombas examinaram o objeto, eles descobriram que havia uma bomba na mochila. E eles começaram imediatamente a isolar o local com a ajuda de vários seguranças, porque eles queriam afastar as pessoas o máximo possível sem desesperá-las. Poucos minutos depois, por volta da 1h20 da manhã, do dia 27 de julho de 1996, a bomba explodiu, deixando mais de 100 pessoas feridas e 2 pessoas mortas. Um detalhe muito importante é que aqueles jovens que estavam atrapalhando o evento também viram a mochila embaixo do banco. E como eles estavam bêbados, eles sem querer tocaram na mochila, fazendo com que ela inclinasse para trás. E sem perceber, eles salvaram a vida de muitas pessoas. Isso porque a bomba continha vários pregos e a intenção era que esses pregos fossem em direção à multidão quando a bomba explodisse. Mas como ela foi inclinada para trás, essa explosão foi para cima e não em direção às pessoas. Richard não sofreu nenhum arranhão com a explosão e ele foi imediatamente considerado um herói. Todos queriam entrevistá-lo.
Uma editora, inclusive, queria escrever um livro sobre ele, mas foi aí que o inferno para Jewel e sua mãe começou. 3 dias após a explosão, a jornalista Kate Scruggs, do Atlanta Journal-Constitution, publicou uma série de reportagens colocando em dúvida se Richard seria mesmo um herói. Ela afirmava que o FBI o considerava como suspeito de ter plantado a bomba, dizendo que ele se encaixava no papel do homem-bomba solitário e uma pessoa mal-sucedida que usaria um atentado terrorista para se tornar um herói. Ela conseguiu essa informação, que era para ser sigilosa, com um agente do FBI. Alguns fatores complicaram em muito a vida de Richard Jewell. O primeiro deles foi o fato de não se lembrar o horário que encontrou a bomba. Com dor de barriga, né? Quem ia lembrar? E também por ter um comportamento muito severo em seus empregos anteriores, como falei no início para vocês. E um agente do FBI perguntou a Richard o que ele sabia sobre bombas. E, para surpresa do agente, ele sabia muita coisa e contou tudo para o agente, achando que estava abafando, quando na verdade estava se complicando. Fora o fato dele ter sido preso há muito tempo atrás por se passar por um policial. Jewell ainda possuía muitas armas em casa, porque ele era caçador, o que era permitido no estado em que ele morava, mas que só piorava a situação dele. E ainda tinha um agravante: ele falava demais. Jewell tinha tanta admiração pelos policiais que, mesmo o FBI querendo a cabeça dele, ele ainda assim queria colaborar com a investigação. O que não era errado, mas na situação em que ele estava, o FBI queria apenas condená-lo, não queria inocentá-lo de forma nenhuma. Eles sofriam muita pressão para achar o culpado, e Richard Jewell poderia ser o bode expiatório perfeito se não fosse o seu advogado, o Dr. Watson Bryant. Isso mesmo, aquele seu amigo de antigamente. Ele sempre o alertava para falar com a polícia somente quando ele estivesse presente. Não foi fácil para Jewell esse momento. Admirar os policiais e ao mesmo tempo se defender foi aterrorizante para ele. Certa vez, os agentes do FBI queriam que ele assinasse um papel quase que como uma confissão de culpa, dando a desculpa que era apenas uma situação hipotética. Mas Jewell não assinou, dizendo que mesmo sendo uma situação hipotética, o documento era de verdade e ele não poderia assiná-lo. Ufa, finalmente. Palmas para Jewell. A mídia da época, que não foi somente o Atlanta Journal-Constitution, denegriu a imagem e reputação de Richard. Ele mal podia sair de casa. Vários jornalistas faziam acampamento em frente à sua casa e cada vez chegavam mais. No entanto, gente, as coisas começaram a melhorar para o Richard quando um outro jornalista do Atlanta Journal-Constitution, segundo o que eles contam, começou a perceber que os horários não estavam batendo. A controvérsia foi o seguinte: o terrorista que plantou a bomba ligou para o 911 dizendo que havia colocado uma bomba no Centennial Park e eles tinham apenas 30 minutos. E isso foi à 00:57 do dia 26. E o horário que o Tom Davis, da GBI, ligou para o esquadrão antibomba para vir verificar a mochila foi à 00:58 do mesmo dia, segundo o que o próprio Tom falou. Então, o jornalista percebeu que não teria como Richard estar em 2 lugares ao mesmo tempo, porque embora o terrorista tenha ligado de um telefone público próximo ao Centennial Park, não haveria tempo suficiente para o Richard fazer esse percurso, porque ele teria que andar algumas quadras e gastaria muito mais que 1 minuto para fazer esse mesmo percurso. Várias matérias foram publicadas mostrando essa discrepância de horário, e a crença de que Richard Jewell havia provocado o bombardeio foi caindo. O FBI levantou então a tese que Richard teria um comparsa, fugindo daquela narrativa do homem-bomba solitário. Mas as pessoas começaram a acreditar na inocência de Jewell. E após 88 dias, Richard foi considerado inocente, mesmo o agente Johnson do FBI acreditando com toda força que Jewell fosse culpado, mesmo sem ter provas contra ele. Jewell disse certa vez: "Você não recebe de volta o que era originalmente. Acho que nunca vou conseguir isso de volta. Nos 3 primeiros dias, eu supostamente fui o herói deles. Eles não se referem mais a mim dessa maneira.
Agora, sou suspeito de bombardeio no Parque Olímpico. Essa história é retratada no livro O Suspeito e no filme O Caso Richard Jewell. Mesmo tendo seu nome retirado das investigações, Jewell ainda conviveu por muito tempo com essa sombra na sua vida, até que finalmente no ano de 2005, Eric Rudolph, que havia sido preso no ano de 2003, se declarou culpado por realizar o ataque à bomba no Centennial Park e em outras partes dos Estados Unidos. Ele foi condenado a 4 prisões perpétuas, ficando livre da pena de morte. Richard pôde então respirar aliviado, finalmente. Ele e sua mãe processaram alguns jornais da época por difamação, mas o Atlanta Journal-Constitution, que foi quem começou toda essa história, ganhou a causa na justiça, sob a alegação que as informações do jornal foram precisas, mesmo o FBI tendo errado o suspeito. Eles também disseram que uma hora ou outra alguém divulgaria a notícia, porque o FBI batendo na porta de alguém não passaria despercebido. Então tá, né? Richard Jewell, com a ajuda de seu advogado e amigo Watson Bryant, fez várias palestras em universidades contando a sua história e conseguiu realizar o seu sonho de ser policial, e era vice-xerife quando faleceu aos 44 anos de idade no ano de 2007, vítima de insuficiência cardíaca. Kate Scruggs, após tudo o que aconteceu, ficou muito mal, inclusive financeiramente, por conta de processos que recebeu. Ela faleceu no ano de 2001, aos 42 anos, vítima de uma overdose de medicamentos. O agente Johnson do FBI acreditou até a sua morte que Jewell era culpado, mesmo depois da prisão de Eric Rudolph. Ele faleceu no ano de 2003. O advogado e amigo Watson Bryant casou-se e teve 2 filhos, que semanalmente deixa aos cuidados da mãe de Jewell, que também é babá nas horas vagas. E, gente, eu vou fazer a parte 2 dessa história, porque teve treta após o lançamento do filme, e eu vou contar tudo pra vocês. Se inscrevam no canal, um beijo, fui!